Olá, meu nome é Antônio Carlos, sou apaixonado por carros e trabalho há mais de 25 anos desenvolvendo pessoas, seja como gestor, facilitador de treinamento, consultor, coaching ou mentoring, né? Hoje vamos falar sobre diagnóstico automotivo, uma área sombria em muitas oficinas, justamente por não seguir um processo estruturado e não contar ou não saber utilizar os recursos disponíveis, né? Então, assim, no texto anterior, falei sobre o uso do checklist e a importância de desenvolver fichas dedicadas a cada sistema, para facilitar o processo de diagnóstico e ainda fazer vendas adicionais. Vale a visita. Ao contrário do que muitos acreditam, o diagnóstico automotivo não é o scanner automotivo, que é somente um dos instrumentos utilizados no processo de diagnóstico que envolvem falhas em sistemas gerenciados eletronicamente. Então, o que é diagnóstico automotivo? Diagnóstico é o processo analítico voltado à identificação de um defeito dos componentes que estão envolvidos e que podem causar a falha. Um conjunto de dados formado a partir da queixa do cliente, histórico do veículo, constatação da falha, análise do reparador e sintetizado em uma ou mais possibilidades. A partir dessa síntese é feito o planejamento da intervenção, com a previsão de orçamento de tempo e peças. Né? Tempo, valores e peças, né? Então, para facilitar o entendimento, separei o processo de diagnóstico em 7 passos. Né? Então, assim, o primeiro passo é entrevistar o cliente. Ao entrevistar o cliente, você deverá fazer perguntas sobre o defeito reclamado com a maior precisão possível, principalmente se não for você que irá realizar o diagnóstico. Né? Então, se você está só abrindo a ordem de serviço, então você precisa ter muitas informações para passar para o mecânico. Né? Então, quanto mais informações sobre o sistema do defeito, melhor e mais rápido você vai conseguir fazer o diagnóstico. Vamos lá um exemplo. Vamos imaginar que o cliente reclama que o veículo está falhando. Aí você pergunta para ele, em que situação de uso o carro falha? Na subida, descida, meia aceleração, pé embaixo? Como é que é a falha? Ela corta a aceleração, é um tranco? Quando a falha acontece? O motor está quente, está frio? Qual e quando foi a última manutenção executada no motor do seu carro? E assim você vai mapeando os sintomas para direcionar melhor o diagnóstico. Né? Agora, o próximo passo é fundamental. Sem ele, você simplesmente não tem como continuar o trabalho no veículo. E ele é reproduzir a falha. Então, para facilitar o diagnóstico, você deve dar uma volta com o veículo, procurando simular as condições do veículo apresenta a falha e, se possível, ande junto com o cliente e no local onde ele diz que a falha se manifesta com maior intensidade. Então, para uma maior constatação do problema. Uma vez que você identificou a falha, você vai para o próximo passo. Se você não identificou a falha, amigão, esquece. Não adianta ir para cima, porque vai virar jogo de adivinhação. Você acha que. Aí você vai gastar tempo, dinheiro, né? E não tem garantias de que você vai acertar o defeito, tá? Então lá. O próximo passo, depois que você identificou reproduziu a falha, é isolar a falha. Né? Você vai detectar em qual sistema ou sistemas, né, estão provocando o defeito. Então, por exemplo, sistema de alimentação, ignição, injeção eletrônica, motor, sincronismo mecânico e outros. Né? Então você precisa ver onde acontece. É barulho, é falha, como é que é, né? E uma vez identificado o sistema, você vai identificar o componente suspeito. Então, para isso, separe esquema elétrico, manual de manutenção, boletim de informação técnica, tudo relacionado ao sistema a ser analisado e separe os instrumentos, ferramentas especiais e equipamentos necessários para fazer o diagnóstico e o reparo do veículo. Por exemplo, scanner automotivo, multímetro automotivo, caneta de polaridade, osciloscópio, manômetro para pressão de bomba de combustível, bomba de vácuo, analisador de gases, medidor de pressão de compressão do motor, medidor de número de cilindros, termômetro digital, ou seja, tudo o que você precisa em função do sistema que você está analisando. Nesse caso aqui, estamos focando bastante aqui como se fosse uma falha de injeção eletrônica. Né? E uma vez identificada a falha, identificado o componente, testado o componente, é a hora de fazer a troca ou reparo. Né? Então você vai fazer o orçamento, obter a aprovação do cliente e após isso efetuar a correção, manutenção, remanufatura ou troca do componente quando necessário para a solução do problema. Né? Depois disso, verificar a assertividade do reparo. Então coloco
coloca ou utiliza os veículos nas mesmas condições onde a falha foi reproduzida anteriormente e constate que o defeito foi solucionado, né? E, por fim, né, você vai validar com o cliente e fazer uma pesquisa pós-entrega, né? Com o cliente dirigindo o veículo, dê uma volta para que ele constate a solução do problema reclamado. Explique qual era o defeito e o que foi feito para a solução do problema. Mostre os componentes substituídos e ofereça para que o cliente leve as peças, demonstrando total confiabilidade. Depois de alguns dias, ligue para o cliente para saber se está tudo ok. Uma vez estando tudo ok, pode até pedir uma indicação de algum outro amigo para fazer o reparo no carro, né? Então, por exemplo, vamos lá. Queixa do cliente. Luz de injeção acesa. Falha em aceleração constante e marcha lenta irregular. Na entrevista com o cliente, você identificou, né, fez todas as informações necessárias, né, de quando apareceu a falha, se teve algum reparo, qual foi a última manutenção realizada, combustível utilizada, se começou após algum evento, né? Tudo isso vai acontecer, vai ajudar no diagnóstico, ou seja, se o carro teve batida, se foi depois que ele mudou de gasolina para álcool, se foi depois que ele abasteceu o carro, né? O que de fato aconteceu, né? Então lá, vamos fazer o teste prévio com o scanner para verificar se há falhas registradas e ler os parâmetros atuais, né? O que é importante, as leituras dos parâmetros iniciais obtidas não devem ser conclusivas nem devem ser apagadas, elas devem ser mantidas, tá? E depois aqui você vai fazer as verificações básicas no sistema de alimentação. Só depois que você revisou tudo é que você vai resetar todas as memórias de avaria, tá ok? Vai testar os componentes identificados pelo scanner, quando ele identificar algum componente, né? Vai verificar velas, medir cabos e velas, testar válvulas injetoras, através do teste de vazão, formato do leque, estanqueidade e equalização. Vai verificar a pressão da bomba de combustível, a vazão e sua estanqueidade. Vai verificar e limpar o corpo de borboletas, quando for necessário. E isolar a falha e gerar o orçamento. Ou seja, sem essas verificações prévias, a indicação simples do scanner não é válida. Tá? Então, podemos notar que o diagnóstico é trabalhoso e deve ser cobrado caso o cliente não aprove a realização do serviço. Agora, você já sabe que para fazer o diagnóstico automotivo é necessário ter conhecimento, informações, ferramentas e instrumentos adequados a cada sistema do veículo, né? Então, assim, até o início dos anos 90, nós tínhamos apenas 4 montadoras no país. Poucos modelos com poucas variações entre modelo, transmissão e etc, né? O que facilitava muito o diagnóstico, visto que a experiência do mecânico era determinante, pois fazia o diagnóstico com base na sua experiência pessoal. Atualmente, chegam na oficina carros de diferentes épocas, diferentes marcas, diferentes modelos, e com os altos níveis de eletrônica embarcada. Ou seja, qualquer falha pode consumir muitas horas ou até dias de trabalho. E dinheiro gasto com peças desnecessárias, impactando muito na produtividade do mecânico e no resultado financeiro da oficina, né? E sem contar no descontentamento do cliente, né? Então, assim, antigamente, né, quando o carro estava superaquecendo, o mecânico verificava se havia alguma obstrução ao fluxo de ar, verificava a estanqueidade do sistema, trocava o cebolão do radiador, a válvula termostática e metia um aditivo e está tudo certo, né? Hoje, ele precisa verificar se tem alguma obstrução no fluxo de ar, verificar a estanqueidade do sistema, a resistência do sensor de temperatura, a condutividade elétrica do fluido de arrefecimento, a densidade do fluido de arrefecimento, o aterramento do motor, tensão na ventoinha nas diferentes fases de funcionamento, com o ar-condicionado ligado, desligado, verificar a corrente e a abertura da válvula termostática, né? E etc. Era uma intervenção simples que se tornou relativamente complexa, né? Então, para facilitar a vida do reparador, criou-se o scanner, né? Que é o equipamento que possui aquele software específico que estabelece a conexão entre o aparelho e os sistemas do veículo, que recebe e impulsiona em tempo real todos os parâmetros operacionais dos sistemas gerenciados eletronicamente, né? Como injeção eletrônica, transmissão automática, airbag, painel de instrumentos, freio ABS, né? Sistema mobilizador, né? Só para citar alguns. O sistema ainda oferece detecção de falhas, acesso ao histórico de falhas gravadas e parâmetros de funcionamento de cada sensor do veículo, né? Dependendo de cada marca e modelo de scanner. Então, assim como o acesso às informações sobre a situação do sistema do veículo e conhecimento do seu histórico de falhas,
o mecânico é capaz de saber se os sensores do veículo estão trabalhando dentro dos parâmetros especificados pelo fabricante, né? Então, as informações podem ser exibidas em um visor no próprio scanner, na tela do computador ou até no celular, permitindo que você coordene os testes de falhas e os testes de atuadores. Dessa forma, o scanner automotivo pode ajudar na produtividade da oficina e na eficiência do serviço, tá? E como escolher o melhor scanner para a minha oficina? Atualmente existem centenas de fabricantes de scanner automotivo, cada um com sua particularidade, fazendo com que a escolha mais adequada vai depender do serviço que você presta na sua oficina. Pois a maior parte dos scanners atende muito bem injeção eletrônica, mas nem todos atendem transmissão automática, sistema mobilizador, ou seja, de acordo com o foco do seu trabalho, você vai ter que direcionar, vai ter um scanner mais adequado para o seu trabalho, né? Os únicos scanners que têm boa penetração em todos os sistemas são os dedicados às montadoras, o que limita o instrumento a uma única marca, né? Você pode comprar um scanner de montadora, mas vai ficar preso àquela montadora, né? Então, se por um lado é bom, porque estimula a concorrência, por outro lado é ruim, porque obriga o reparador a comprar mais do que um aparelho para atender toda a sua demanda, sobretudo nas oficinas independentes, né, que trabalham com veículos multimarcas, né? Então, lembrando que o scanner, apesar de fazer uma série de possibilidades, não substitui o mecânico e nem sua experiência. E o mecânico não passa a ser um trocador de peças. O ouvido experiente, treinado, o conhecimento, a experiência anterior continuarão servindo para identificar, junto com os instrumentos e informações, os problemas reclamados no veículo, né? Ou seja, o scanner funciona como uma bússola, né? Ele simplesmente aponta o caminho que o técnico deve percorrer até sanar a falha. Por exemplo, veículo com luz do ABS acesa. Ao acessar a memória da avaria, o scanner indica que o sensor de roda do lado traseiro esquerdo apresenta falha. Então, antes de você sair que nem uma vaca louca e trocar o sensor, você tem que verificar o quê? Se o chicote está com mau contato no lado do sensor, se o chicote está com mau contato no lado do módulo ABS, na entrada do módulo, se a saída do módulo está queimada, se o sensor está com folga excessiva entre o sensor e a polia fônica, se a polia fônica não está com defeito e se o sensor finalmente está com defeito, né? Se ele recebe alimentação, se ele está oxidado, ou seja, não dá para investir somente no scanner. É muito importante investir em outros instrumentos, como multímetro, osciloscópio e principalmente na qualificação da equipe para utilizar os instrumentos, manuais de serviço e diagrama elétrico, né? E assim, né? Como é que a gente agrega valor ao serviço através do diagnóstico? Como vimos, os avanços tecnológicos contribuíram para a produção de instrumentos capazes de realizar diagnóstico automotivo cada vez mais preciso, e contar com um serviço desse tipo aumenta a qualidade dos serviços prestados, permite maior agilidade no diagnóstico e cria uma nova gama de serviços diferenciados e com alto valor agregado. A oficina ganha em praticamente todos os aspectos, inclusive na reputação com os clientes, que é o que mais conta no nosso mercado, cada vez mais competitivo. Certo? Um grande abraço e sucesso!